E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos para um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. E antes das notícias eu lembro que esse vídeo é feito com patrocínio da Betfair, site de apostas extremamente confiável, patrocinador master do Cruzeiro, né? Só o maior patrocínio da história do clube, nada mais. Então, se você gosta de fazer uma apostinha, que seja em quem ajuda efetivamente o Cruzeiro, até porque a Betfair está oferecendo no momento um bônus para novos clientes de até R$100 em apostas grátis. Então clica aí no link da descrição para fazer o seu cadastro, que é super simples e rápido, já começa lá a fazer a sua fezinha para ganhar uma moeda. Só lembra de sempre apostar com responsabilidade, hein, gente? Não aposta o dinheiro do aluguel, o dinheiro do leite das crianças, né? Tem a cabeça no lugar para se divertir. O Cruzeiro fez aquele jogo horroroso no sábado lá em Cariacica, empate por 1x1 contra o Democrata de Sete Lagoas, que só garantiu a nossa classificação para a semifinal do Campeonato Mineiro graças ao América, né? O América ganhou do Tombense, que era o líder do grupo, então com o empate o Cruzeiro ultrapassou o time de Tombos, pegou a primeira posição e agora vamos enfrentar o próprio América nas semifinais, jogos de ida e volta, né? Primeiro jogo sábado agora 4h30 da tarde lá na Arena do Jacaré e o jogo de volta com o mando do América na outra semana. O Coelho tem vantagem de 2 resultados iguais porque fez melhor campanha, né? Então 2 empates ou uma vitória e uma derrota pela mesma diferença de gols, quem vai para a final é o América. E esse jogo de ida que o Cruzeiro vai mandar na Arena do Jacaré em Sete Lagoas tem uma justificativa um tanto quanto pitoresca. O Cruzeiro não vai utilizar o Independência porque o América não abre mão de ter o vestiário de mandante, o banco à direita e nem o setor Pitangui. O resto eles até poderiam ceder para o Cruzeiro. Eu acho um tanto quanto ridículo que o Cruzeiro não possa utilizar o estádio que ele definiu como a sua casa para esse Campeonato Mineiro, né? Porque o clube tem que listar lá na Federação Mineira. Eu vou mandar os meus jogos nesse lugar. Por isso que, por exemplo, o Cruzeiro não pôde mandar o jogo contra o Democrata lá na Arena do Jacaré, porque a Arena do Jacaré é o estádio do Democrata, configuraria inversão de mando. No caso de um Cruzeiro e América, não é inversão de mando, porque os dois jogam lá. E pela apuração do GE, o empecilho para o Cruzeiro jogar no Horto são essas questões de vestiário, de ficar no banco à direita. Isso é ridículo, velho. Sabe, o Cruzeiro não é o mandante da partida. Não, Emerson, mas o América é o dono do estádio. Beleza, velho, mas o Cruzeiro não é o mandante do jogo no Independência. O visitante ter poder para escolher esse tipo de coisa eu acho que não faz o menor sentido e deixa claro que pelo menos houve um erro por parte do Cruzeiro na hora de confeccionar o contrato com o América. Porque grande merda de mando de campo é esse, né? E o Cruzeiro fala em obras e ampliação da Independência, legal, aí vai jogar contra o América, o Cruzeiro tem que mandar o jogo em outro estádio porque o América não aceita o vestiário de visitante. Ah, pro inferno. E acho que tem faltado coerência para as decisões que são tomadas pela diretoria do Cruzeiro, sim, né? Porque se resolveu comprar a briga com o Mineirão, beleza, a gente sabe o quanto a Minas Arena é detestável, mas aí você briga com o Mineirão, é inflexível, não tem papo, e contra o Independência você aceita qualquer merda de condição, assina o contrato e tá tudo bem? Vai me desculpar, irmão, mas essa aí não casou legal não, tá? O Cruzeiro manda o campeonato todo no Independência, aí chega na semifinal, não vai poder mandar porque o outro time não aceita liberar o vestiário, nem o setor principal ali, né, da Pitangui. Ah, mano, na boa, ridículo isso aí. Olhando agora os aspectos positivos, Sete Lagoas está dentro de Minas Gerais, né, então já faz sentido jogar Campeonato Mineiro dentro de Minas Gerais, a torcida de Belo Horizonte que quer ir pro jogo consegue também, né, então quem é sócio, quiser ir na partida, não é impossível, não é tão difícil quanto foi Cariacica ou quanto seria Brasília, e tem toda a questão afetiva da gente voltar para a Arena 6x1, né, é um estádio onde nós temos aí um dos grandes episódios da história do Cruzeiro e é sempre legal até para a torcida de Sete Lagoas também poder assistir o Cruzeiro de perto. Tem um tempinho bom que a gente não joga por lá, né? Pelo menos as últimas vezes que jogamos foi naquele gramado em condições muito ruins. Dizem que agora tá melhorzinho e pelo menos parece estar verde dessa vez, né? Pelos jogos do Democrata que eu vi, pelo menos o campo parece um campo de estádio de futebol. Só espero que a diretoria coloque um preço decente, né? Para que a gente tenha o estádio lotado e não arquibancadas vazias como aconteceu no último sábado. Os jogadores voltaram aos treinos nessa manhã de segunda-feira com uma diferença. Os trabalhos foram antecipados para começar às 9 da manhã. Até semana passada esses treinamentos
treinamentos eram programados para começar às 10. Talvez a comissão técnica já tivesse planejado isso antes, mas eu duvido, tá? Eu acho que foi motivado pela tiriça que o time mostrou em campo na partida de sábado mesmo, né? Aquele negócio, irmão, entra pra jogar, vocês não jogam porra nenhuma, vai me desculpar, mas vai todo mundo acordar uma horinha mais cedo aí e tá precisando trabalhar mais mesmo, né? Porque, pô, o time jogando uma vez por semana, teve semana cheia de treinamento, entrar em campo e jogar aquela bolinha, velho, é inadmissível, sabe? Pode falar de calor, de viagem, do que for, não há justificativa para jogos tão ruins como o Cruzeiro fez contra Pouso Alegre e contra o Democrata de Sete Lagoas. Na coletiva, o Pessolano falou que o jogo foi muito ruim, que a responsabilidade era 100% dele e que eles precisam trabalhar mais. Que não é fácil jogar dentro do modelo de jogo do Cruzeiro, que o time precisa melhorar em tudo e projetou jogos melhores contra o América, que é um adversário que deve sair mais pro jogo. E tentando mais uma vez ser positivo, né? De fato, o Cruzeiro não fez jogos ruins contra a América e contra o Atlético Mineiro, que são os adversários de Série A que nós enfrentamos nessa temporada. Perdemos pro América numa falha individual e só não ganhamos do Atlético por uma falha individual, que a gente tava com aquela vitória na mão até o final do segundo tempo. Essa coisa do técnico falar na coletiva que a culpa é 100% dele normalmente cai bem no vestiário, né? Aquele negócio pra fora eu assumo a responsa, agora dentro do vestiário certamente muita gente foi criticada e tem que ser, porque a atuação do Cruzeiro ela foi ruim por qualquer aspecto que a gente quiser analisar, né? O gol idiota que a gente tomou mais uma vez de bola aérea defensiva, a falta de criatividade no ataque, e o Cruzeiro não pode ficar condicionando o seu nível de jogo, principalmente o nível de entrega em campo, pela camisa que está do outro lado. A gente tem que ter o nosso padrão, a gente tem que jogar dentro da proposta de intensidade. O Pessolano fala nessa palavra desde a primeira vez que ele pisou em Belo Horizonte, e eu imagino que ele saiu assim, cuspindo marimbondo depois daquela partida, velho, porque faltou sim entrega do time, faltou tudo, faltou organização, faltou tudo no sábado. O Alisson ficou fora do jogo de sábado e o Cruzeiro disse apenas que era por problemas pessoais. Segundo Samuel Venâncio, nessa segunda-feira, o jogador treinou separado na Toca da Raposa. O atleta ficar fora de um jogo por questão pessoal, eu sinceramente nem rendo muito assunto, porque pode ser, sei lá, algum problema que o cara tá passando, algum problema de saúde na família, não tá com cabeça pra jogar, isso aí, irmão, a gente sabe, tem até que respeitar a individualidade do cidadão também. Agora, quando o cara volta a treinar e treina em separado, aí já começa a abrir margem para todo tipo de especulação, e é o que tá acontecendo hoje. Porque se o cara tá na Toca da Raposa e tá treinando, significa que não é nada que exija a presença física dele em outro lugar, ou seja, ele tá à disposição do clube. Por que que ele não tá treinando com os companheiros? Teve alguma coisa de indisciplina, ele brigou com alguém, sei lá, ele faltou em treino, o que que aconteceu? Eu acho que isso aí precisa sim ser explicado pelo clube. Muita gente falando aí de proposta de negociação, eu vi até o Thiago Fernandes lá falando na Band que o Alisson estaria disposto a sair do Cruzeiro, o Samuel Venâncio tinha trazido informação de que não é nada a respeito de proposta, não sei bem em quem acreditar, mas eu gostaria muito que o Alisson ficasse no Cruzeiro, a menos que ele tenha feito um negócio realmente muito grave. Acho o Alisson um bom jogador, vinha fazendo boas partidas ali, jogando até numa função diferente, como um ala direito, mas rendendo bem, e no jogo passado, ainda que tenha atuado o William, que é um especialista da posição, o Alisson fez falta, né? Porque a agressividade como ele se comporta em campo realmente é algo bem interessante assim, e acho que é uma peça que pode ser muito útil para o Cruzeiro, para a Série A e para os próximos anos também. Se ele sair, tem que aparecer uma explicação para isso, velho. Ele tem que ter feito um negócio muito grave mesmo, tá? Porque o Cruzeiro não pode simplesmente abrir mão de um jogador tão facilmente, um jogador de qualidade que acabou de chegar no clube. Assim, é difícil entender. Indo para especulações, o Samuel Venâncio trouxe informação que o Cruzeiro está perto de acertar a chegada do volante Richard, de 29 anos, que pertence ao Ceará. Antes do Vozão, ele defendeu Atlético Paranaense, Corinthians, Vasco e Fluminense. Eu acho que a maioria já deve ter visto o jogo do Richard em algum momento, porque como eu citei, ele defendeu camisas importantes, né? E nas últimas 6 temporadas tem jogado Série A de Campeonato Brasileiro e normalmente sido titular ou um reserva muito aproveitado desses clubes. Tecnicamente, eu acho o Richard um jogador brilhante? Não. Lembro que há alguns anos, né, antes do rebaixamento do Cruzeiro, de todo esse inferno que a gente viveu, teve especulação do Richard aqui e eu falei no canal, velho, eu acho esse jogador muito fraco, não gostaria dele no Cruzeiro, pra gente ver como os tempos mudam, né? Eu realmente não sou fã do futebol do Richard, mas reconheço que ele tem algumas qualidades, alguns atributos que fazem falta nesse elenco do Cruzeiro hoje. Por exemplo, nenhum dos nossos volantes hoje é uma unanimidade. O Ian
Lucas é um jogador muito jovem, que ainda está se firmando, teve alguns bons jogos e outras partidas cometeu falhas, né? No jogo passado, por exemplo, ele está envolvido no lance do gol que a gente sofre, ele não acompanha o adversário que finaliza sozinho. O Neto Moura está fazendo um início péssimo de temporada, muito abaixo do que ele jogou na Série B do ano passado. O Ramiro, que foi contratado, até agora não disse a que veio. As únicas partidas que o Ramiro teve algum destaque positivo foi jogando como um zagueiro pelo lado direito, sendo que ele é um tampinha, eu acho que não faz nem sentido a gente aproveitá-lo por ali. E o Richard tem essa vantagem, é um jogador de mais de 1,90 m, é um cara que se impõe bem nas bolas aéreas, pode melhorar esse que tem sido um grande problema do Cruzeiro. Assim, os números de acerto de passe, de recuperação de bola do Richard são bem decentes, tá? São melhores que de Machado, que do próprio Ramiro, dessa rapaziada que tá no elenco. Tem que ser observada a questão da falta de ritmo de jogo, porque a última partida do Richard foi em novembro do ano passado, né, quando ele estava jogando pelo Ceará. Foi a partida que sacramentou, inclusive, o rebaixamento do Vozão para a Série B. Desde então ele não foi mais utilizado pela equipe, estava aí negociando com o exterior e parece que chegará ao Cruzeiro emprestado até o final do ano. Que seja bem-vindo, não sou extremamente fã do futebol, mas reconheço que é um jogador que tem alguma qualidade e que tem experiência em Série A, né? Coisa que os nossos volantes não têm. O que tem é o Ramiro e, sinceramente, é um cara que não convence também, né? Mas acho que o Richard pode ser útil para o Cruzeiro e o que a gente precisa é disso, é jogadores que nos ajudem nessa temporada, não que sejam jogadores de um nível técnico altíssimo, porque esses aí não vão vir. Segundo o Globo Esporte, o Cruzeiro analisa a possibilidade de contratação de Júnior Caissara, lateral direito de 33 anos, que está livre no mercado após deixar o Istambul Başakşehir. Desde 2010 ele joga na Europa, onde passou pelo Schalke 04 da Alemanha, Ludogorets da Bulgária e Gil Vicente em Portugal. Se essa notícia fosse há 5 anos, eu acharia uma contratação muito interessante, tá? O Júnior Caissara, eu lembro de ver jogos dele no Schalke, no próprio Istambul também em Liga Europa, e é um lateral assim que tinha muito vigor físico, aparecia bem no ataque, dava assistências, né? Só que essas últimas temporadas dele têm sido mais fracas, ele teve problema de lesão, nessa temporada ele tá no banco de reservas. Ele foi titular em algum momento, só que depois que eles tomaram uma goleada de 7-0 em casa do Galatasaray, ele foi pro banco, ficou um bom tempo sem jogar. Agora em janeiro ele até entrou no segundo tempo em 3 partidas, mas claramente é um jogador que estava fora dos planos, tanto que chegou a um acordo e rescindiu seu contrato. Não é um jogador tecnicamente brilhante, eu acho que a maior virtude dele era a velocidade, a chegada no ataque, coisa que ele parece ter perdido pela idade, isso aí é natural. Então não é o tipo de jogador que eu buscaria para o Cruzeiro, até porque tecnicamente o Júnior Caissara nunca foi uma sumidade, tanto que ele bateu no futebol alemão e rapidamente escoou para o futebol turco, que é uma liga de um nível menos competitivo, né? Eu diria até que o campeonato brasileiro é mais parecido com o turco do que com o campeonato alemão, mas o nível competitivo do Júnior Caissara atualmente não está sendo suficiente para jogar na Turquia e acho que ele teria muitas dificuldades para jogar aqui no Brasil. Considerando o fato que a gente tem o William, que a gente tem o Igor Formiga, que a gente tem os pontas que podem jogar como alas ali, eu não traria o Júnior Caissara. E para fechar, o Cruzeiro emitiu uma nota para esclarecer a negociação com Pedro Lourenço. Resumindo, o clube não está vendendo 20% das ações da SAF no momento, mas emitiu debêntures que podem ser convertidas no futuro em ações. Essa manobra permite que o investimento feito seja repassado ao clube mais rapidamente. Isso porque a venda de parte das ações seria um processo mais burocrático, precisaria passar pela aprovação do CAD, né? Então demoraria muito para essa grana que o Pedro Lourenço vai botar no Cruzeiro entrar efetivamente nos cofres do clube. Com essa questão, essas debêntures, pelo que cita até numa matéria do Globoesporte.com, o prazo mínimo delas são 2 anos, tá? Então em 2 anos o Pedro Lourenço não vai ter o dinheiro de volta e nem vai convertê-la em ações efetivamente, mas o Cruzeiro não deu nenhum detalhe desse contrato, de qual vai ser o valor, nada disso, né? Então assim, é mais de 2 anos. Pode ser que o Cruzeiro tenha feito um acordo de 2 anos, ou de 5, ou de 10, não sabemos quais são os detalhes, não sabemos quanto vai entrar, tá tudo muito nebuloso, como tudo que envolve a SAF do Cruzeiro sempre foi. Mas para resumir, o Pedro Lourenço bota o dinheiro no Cruzeiro, compra aí as tais debêntures e depois do prazo que for combinado
pelas partes nesse contrato, seja 2 anos ou um prazo maior que esse, depois desse prazo ele pode decidir, né, se ele converte isso em ações ou até mesmo se ele pega o dinheiro de volta. O mesmo valor? Não sei. Acho que isso também depende do que foi estabelecido no contrato entre Pedro Lourenço e Cruzeiro. Mas então não haverá mudança nos percentuais da SAF nesse momento, continua 90% lá com a Tara, né, que tem o Ronaldo aí como o seu rosto, digamos assim, e os outros 10% de propriedade do Cruzeiro Associação. Mas o caraminguado Pedro Lourenço já pode pingar nesse momento, entendeu? Só que essas debêntures só serão descontadas, ou seja lá como é que se chama o termo técnico para isso, no futuro. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!